bem-vindas à imersão literária sobre aromaterapia. Acompanhe aqui diariamente a leitura de trechos de livros sobre o tema. Antes de começar a leitura, lembro a todos e todas que na descrição do vídeo você vai encontrar mais informações sobre o livro e também onde baixá-lo gratuitamente. Acreditamos que a verdadeira transformação começa na divulgação do conhecimento e queremos facilitar o acesso a esse conteúdo valioso. Prepare-se para explorar, aprender e começar uma jornada aromática que deixará uma marca duradoura em sua saúde e no seu bem-estar. A leitura de hoje é Aromaterapia, o poder das plantas e dos óleos essenciais. Trata-se de um número especial, Cuidado Integral na Covid-19. Esse é o número 2, Aromaterapia. Nesse livro teremos 2 capítulos, um deles, Aromaterapia para o Autocuidado em Tempos de Coronavírus, por Alexandra Nascimento, e As Plantas Aromáticas na Pandemia de Covid-19. Um olhar nos preparos ancestrais, de Ana Carla Quaitspreit. Prade. Esse conteúdo é de responsabilidade do Observatório Nacional de Saberes e Práticas Tradicionais, Integrativas e Complementares em Saúde. Apresentação. A coleção Cuidado Integral na Covid-19 apresenta seu segundo número, abordando uma prática integrativa e complementar em saúde com mais de 6 milênios de história, a aromaterapia. Diferentes culturas, inclusive no Brasil, adotam experiências com plantas aromáticas, seja inalando vapor para desobstrução de vias respiratórias, fazendo escalda-pés para ativar a circulação ou aproveitando óleos essenciais em massagens relaxantes. Promover o autocuidado e reflexões em torno do potencial das PICs são os objetivos da coletânea, elaborada em parceria com o Observatório, com pesquisadores de universidades brasileiras e responsáveis técnicos desse campo no SUS. Trata-se de mais uma iniciativa para divulgar informações seguras acerca das práticas tradicionais, integrativas e complementares, promovendo educação e saúde para que o uso seja feito de forma adequada e com qualidade. Não há evidências de que a aromaterapia previna a infecção pelo novo coronavírus, nem que atue na cura da doença. É apresentada como um suporte complementar, com efeito benéfico para o autocuidado se utilizado de modo criterioso. A leitura pode auxiliar profissionais de saúde e a comunidade em geral nesse momento de pandemia e isolamento social a vencerem a fase de adoecimento coletivo, cuidando melhor de si e dos outros numa perspectiva integrativa. Neste segundo suplemento da coleção foram reunidos 2 textos, um da professora Alexandra Nascimento, da Faculdade de Enfermagem da Universidade de Pernambuco, no Recife, que trata mais profundamente de óleos essenciais, e outro da farmacêutica Ana Carla Prade, coordenadora do programa Farmácia Viva de São Bento do Sul, em Santa Catarina, sobre plantas aromáticas e diversos usos. As autoras mostram que a pele e o olfato são receptores importantes, funcionam como canais condutores de mensagens a diferentes órgãos. Os componentes liberados de plantas aromáticas, seja por meio de infusão ou da extração de óleos, têm efeito medicinal, auxiliando o bem-estar físico e psíquico, tão importante no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Aromaterapia para o autocuidado em tempos de coronavírus, Alexandra Nascimento. A aromaterapia diante da Covid-19. A aromaterapia pode ser oferecida como suporte terapêutico aos profissionais de saúde que cuidam de pessoas com Covid-19 e à comunidade em geral, acometida ou não pela doença, em quarentena domiciliar ou só em isolamento social. Difusores aromáticos ambientais, nos postos de enfermagem ou no repouso, podem ser utilizados para garantir um clima de tranquilidade, equilíbrio emocional, além do fortalecimento de alguns sistemas como o respiratório e o imunológico. Utilizados nas residências, esses difusores podem ainda proporcionar um ambiente mais agradável, apresentando-se como uma prática simples de ser realizada. Por exemplo, folhas de laranja doce, eucalipto, glóbulos e o tea tree podem ser utilizados como estratégia de fortalecimento para os profissionais da saúde ou em casa como contribuição para o corpo e para a saúde mental.
Todavia, vale salientar que, no momento, não há estudos comprovando a eficácia dos óleos essenciais contra a Covid-19. As recomendações apresentadas estão fundamentadas em estudos prévios frente a outras condições de saúde e epidemias. Nesse sentido, pesquisadores em todo o mundo, vinculados às mais diversas nacionalidades, estão se debruçando para descobrir terapêuticas eficazes. A grande potencialidade desse cuidado é o fortalecimento humano, e nisso todos estão de acordo que, quanto mais equilibrados em sua integralidade, corpo e mente, melhor será a resiliência do indivíduo diante da crise que vivemos neste momento. No entanto, os estudos preliminares trazem contribuições importantes para o enfrentamento do contexto atual, da antiguidade ao contemporâneo. O uso de ervas aromáticas em rituais e com finalidades terapêuticas é conhecido desde a antiguidade. Florence Nightingale aplicou o óleo essencial de lavanda na testa dos soldados para acalmá-los na Guerra da Crimeia em 1853. A aromaterapia ganhou status de ciência em 1910, com o trabalho realizado pelo perfumista e engenheiro químico René Maurice Gattefossé, considerado o pai da aromaterapia. Ele pesquisou as propriedades terapêuticas dos óleos essenciais ao tratar uma queimadura adquirida em um acidente de trabalho no laboratório de perfumaria familiar. Acabou experimentando a ação antisséptica do óleo essencial de lavanda. Posteriormente, em 1918, criou o antisséptico Salvou, usado em ambientes hospitalares com eficácia excepcional durante a gripe espanhola. Destaca-se também o trabalho do médico Jean Valnet, que obteve resultados bastante promissores ao tratar soldados feridos na Segunda Guerra Mundial com os óleos essenciais. Na Inglaterra, Marguerite Maury desenvolveu a aromaterapia holística com base nas teorias de enfermagem. Ela pesquisou sobre as influências dos óleos essenciais no sistema límbico, desenvolveu a ideia da prescrição individual e abriu a primeira clínica de aromaterapia em Londres. A aromaterapia é uma prática terapêutica que utiliza as propriedades dos óleos essenciais para recuperar o equilíbrio e a harmonia do organismo, visando a promoção da saúde física e mental. Dessa prática, destacamos a aromacologia, ciência que estuda a influência dos aromas sobre o bem-estar físico, mental e emocional, e a aromatologia, dedicada aos efeitos e às características físico-químicas e botânicas dos óleos essenciais com interesse no uso terapêutico. Inserida no Sistema Único de Saúde por meio da Portaria 702, de 21 de março de 2018, a aromaterapia compõe o rol de 29 modalidades terapêuticas institucionalizadas com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. A inclusão das PICs no SUS como política posicionou o Brasil na vanguarda mundial da inserção das medicinas tradicionais, complementares e integrativas no Sistema Nacional de Saúde. Como atuam os óleos essenciais? A ação dos óleos essenciais podem ser explicadas por seus aspectos químicos, botânicos e energéticos vitalistas. Registros de 60 mil anos atrás dão conta do uso de ervas aromáticas desde as antigas civilizações, tais como Egito, Índia, China, Grécia, nas medicinas tradicionais com finalidades terapêuticas ou em rituais religiosos. A aromacologia se afina com uma aromaterapia vitalista e integrativa, preocupada com fortalecimento e equilíbrio vital, estando presente em várias medicinas tradicionais e terapias integrativas. A aromatologia se aproxima da aromaterapia clínica, voltada ao tratamento das doenças. Apesar de diferentes paradigmas, elas podem ser complementares, pois não são excludentes. Cada uma dessas áreas apresenta conhecimentos acumulados, antigos e novos, que oferecem caminhos de aprofundamento e fundamentação para o uso dos óleos essenciais pelos mais diversos campos da economia e da saúde. Aspectos químicos. Os óleos essenciais são substâncias não gordurosas, voláteis, produzidas pelo metabolismo secundário das plantas. São classificados, segundo a sua estrutura molecular, em monoterpenos, sesquiterpenos, alcoóis, aldeídos, ésteres, fenóis, éteres e óxidos, peróxidos, furanos, lactonas e ácidos, e por sua atividade bioquímica em grupos funcionais. Esses princípios ativos são bem conhecidos pela indústria alimentícia na intensificação sensorial dos sabores, na produção de inseticidas e de tintas, na cosmética e na perfumaria. A análise dos componentes dos óleos essenciais é realizada pela cromatografia gasosa, teste capaz de identificar os óleos, avaliar seus componentes e definir a sua pureza.
Cada óleo essencial pode apresentar até 300 componentes, razão da sua grande abrangência terapêutica, atuando em diversos sistemas no corpo, como também na psique. São constituintes de óleos essenciais, por exemplo, o limoneno, pineno, mentol, terpineforol, linalol, cinamaldeído, cetonas, verbenona, piperitona, acetato linalílico, eugenol, timol, carvacrol, 1,8-cineol, eucaliptol, miristicina, mentofurano e o bergapteno. Geralmente atribui-se como função do óleo essencial a ação do seu componente majoritário. No entanto, essa realidade às vezes não se repete. Estudos mostram que os efeitos nem sempre ocorrem por essa via, mas por uma sinergia dos componentes produzindo uma nova atividade. Outra questão interessante nos óleos essenciais deve-se às mudanças na mesma espécie de planta, produzindo variações nos percentuais dos compostos, gerando novos quimiotipos, ou seja, óleos com diferentes propriedades terapêuticas. Fatores como o solo e o horário de colheita também interferem, assim como a região de origem e os métodos de extração. Deve-se primar pelo uso racional dos óleos essenciais, em razão da alta concentração de princípios ativos. Uma gota de óleo essencial equivale a mais ou menos 20 xícaras de chá. Para produzir 1 litro de óleo essencial, é necessário por vezes toneladas de uma planta. Trata-se de uma terapia muito eficaz, mas também poderá ser deletéria, causando alergias, irritações e intoxicações, exigindo dos terapeutas conhecimento dos óleos, concentração de uso e melhor via de atuação. Na França, a aromaterapia sempre investiu nos estudos dos aspectos químicos dos óleos essenciais e na sua utilização por via endógena, por isso é mais praticada por médicos nesse país. Aspectos vitalistas e energéticos. Na Inglaterra, a aromaterapia nasce com uma concepção holística idealizada por Marguerite Murray, enfermeira e bioquímica considerada a mãe da aromaterapia. Ela estudou a via inalatória dermatológica como vias possíveis, não somente para a cosmetologia, mas também com fins terapêuticos. Propôs ainda o uso de diversos óleos, uma sinergia aromática como prescrição para o cuidado dos pacientes. Escreveu e participou de conferências, conquistando prêmios internacionais pelo seu extraordinário trabalho. Afirmava que os óleos eram a mais pura forma de energia viva e que seu uso na pele e por inalação poderia ser terapêutico. Essa visão corrobora com a antroposofia, considerando o óleo essencial uma manifestação das forças cósmicas do fogo, produzida pelo eu cósmico da planta, matéria dissolvendo-se em calor e atuando sobre a alma humana e com outras racionalidades vitalistas. A intuição e a preferência olfativa do paciente são outros caminhos para a escolha dos óleos essenciais. Para isso, é necessário conhecimento sobre os aromas, suas fragrâncias e a experimentação para a compreensão da influência dos óleos essenciais. A interação dos óleos essenciais produz respostas psíquicas e sutis nos indivíduos, com resultados também em nível espiritual. O aroma é uma das principais características dos óleos essenciais. O olfato capta as informações a partir dele, produzindo sensação de bem-estar, tonificando, harmonizando e relaxando, estimulando memórias e emoções. A atividade vibracional dos óleos essenciais se dá pela informação contida neles. Sua energia entra em ressonância com o campo bioelétrico humano, a exemplo das ações da homeopatia e da terapia floral. Em 1920, o cientista Royal Raymond Wright, reconhecido inventor no campo da medicina bioelétrica, criou um equipamento capaz de medir a frequência em hertz das substâncias, o que possibilitou posteriormente aferir a frequência humana de indivíduos saudáveis numa variação de 62 a 68 MHz. Observou-se também que no indivíduo adoecido ocorre uma redução da frequência para algo menor que 62 MHz. Nos tempos atuais, constata-se que cada óleo essencial tem seu próprio padrão vibracional, em geral bem alto, e que, ao entrar em contato com o ser humano, eleva sua frequência. O corpo humano entra em ressonância, equilibrando-se em todas as suas dimensões, física, psíquica e espiritual. Medições dos óleos essenciais por meio da espectroscopia Raman demonstram a existência de faixas como uma assinatura energética. As famílias botânicas também nos oferecem informações sobre as ações dos óleos essenciais, suas características gerais, onde e como nascem, crescem e se desenvolvem. Nesse sentido, a planta passa a ser compreendida numa relação ecológica e dialógica com a humanidade. Alguns exemplos das famílias botânicas das plantas aromáticas.
Cutáceas, as cítricas, Burseraceas, as resinas, Cupressáceas, as ciprestes, Pináceas, pinheiro, Piperáceas, pimenta, Lamiáceas, maior número de óleos essenciais, como lavanda, hortelã, as Myrtáceas, eucalipto, melaleuca, Gingibráceas, gengibre, Poáceas, capim-limão, Oleáceas, o jasmim, e Rosácea, as rosas. As propriedades terapêuticas ainda podem variar de acordo com as partes da planta de onde foi extraído o óleo essencial: raízes, caule, folhas, frutas e flores. Na antroposofia, apresenta-se a imagem do homem como uma planta invertida. Nessa perspectiva, de uma maneira geral, os óleos obtidos da raiz da planta beneficiarão o sistema neurosensorial, enquanto os da folha terão ação no sistema rítmico e as flores, frutos, no sistema metabólico motor. Para Gumbel, a relação se dá na mesma posição. Assim, os óleos essenciais obtidos das ervas e folhas, como coníferas, eucalipto, hortelã e tea tree, influenciam o sistema respiratório. Os óleos de flores e frutos, como camomilas, rosa, lang-lang, bergamota, laranja, limão e tangerina, têm influência na cabeça. E, por fim, os óleos da raiz e sementes, como gengibre e a gramínea vetiver, relacionam-se com a parte inferior do corpo. Efeitos no sistema respiratório. A aromaterapia fortalece o sistema respiratório, melhorando as trocas gasosas, promovendo uma asepsia respiratória. Relaciona a musculatura brônquica, aliviando a tosse e auxiliando nas expectorações. Tais efeitos foram descritos na literatura através do estudo do eucaliptol, presente no óleo essencial de eucalipto globulus. Sua atividade está relacionada no seu agonismo, proteína TRPM8, produzindo reações neurosensoriais de refrescância e analgesia nos processos inflamatórios, e estudos com hortelã-pimenta. A via inalatória é a via preferencial para essa finalidade, já que o óleo essencial percorre o trato respiratório com efeito tópico imediato e por absorção na corrente sanguínea posteriormente. Ação no sistema imunológico. No sistema imunológico, seus efeitos estão relacionados ao aumento das células imunológicas e ou sua atividade antisséptica frente aos agentes etiológicos. Eles agem na membrana celular fosfolipídica, danificando-a, causando um desequilíbrio iônico no interior da célula. O óleo essencial de tea tree inibe a replicação do vírus da gripe, o H1N1. O eugenol, presente nos óleos essenciais de canela, do Ceilão e cravo, possui grande potencial de ligação com proteínas responsáveis pela penetração e pela multiplicação do vírus, assim como o louro e o eucalipto globulus. Na saúde mental. A aromaterapia proporciona o equilíbrio das emoções, tranquilidade, clareza mental, reduz o estresse, a ansiedade e eleva o padrão vibracional do ambiente, beneficiando todos que por ele circulam. Produz uma atmosfera de acolhimento para os profissionais de saúde e pacientes, podendo ser utilizada nos domicílios, nos postos de trabalho, nas enfermarias, em UTIs, entre outros espaços. O efeito psíquico da aromaterapia deve-se à ligação direta dos receptores olfatórios ao sistema nervoso central, produzindo alterações na química cerebral. O óleo de lavanda francesa apresentou excelentes resultados para a ansiedade, comparado com o lorazepam. E a laranja doce produz efeito calmante, auxiliando o relaxamento e o sono reparador, enquanto a hortelã-pimenta e o alecrim renovam as energias para o turno de trabalho. Os benefícios psicoterapêuticos são melhor aproveitados pela inalação e podem ser registrados pelo eletroencefalograma. Os aromas produzem respostas na atividade cortical das ondas cerebrais. A via olfativa. O sentido olfativo é muito primitivo e, ao mesmo tempo, sofisticado. O bulbo olfativo, situado no alto das narinas, contém cerca de 10 milhões de células olfativas. Trata-se da única parte do sistema nervoso que está em contato direto com o ambiente. Dessa forma, recebemos inúmeras informações sobre o ambiente e sobre os óleos essenciais. O sentido do olfato atua principalmente a nível subconsciente, sem que o córtex cerebral registre. Os impulsos nervosos captados pelos nervos olfativos são enviados para o sistema límbico, amígdala, tálamo e hipotálamo, as glândulas pituitárias e a pineal e o hipocampo, local onde se processam as emoções como prazer, dor, raiva, medo, tristeza, sentimentos sexuais e memória. Essa é a forma mais rápida, eficaz e segura para o emprego da aromaterapia, pois se apoia mais na presença do óleo do que na quantidade, produzindo resultados satisfatórios com menores quantidades e com menor risco de intoxicação comparado com outras vias.
Por meio da inalação, cuida-se das emoções do sistema respiratório, além de proporcionar elevação espiritual. Assim que as moléculas odoríferas são inaladas, produzem resultados antes mesmo da sua absorção, através dos neurônios olfativos que enviam sinais eletroquímicos para o sistema límbico, gerando respostas emocionais para o córtex cerebral e respostas mentais nos tecidos e órgãos. Nos pulmões, permeiam a mucosa e estruturas internas do trato respiratório, possibilitando uma asepsia, uma melhor expansão dos movimentos relativos à respiração e a eliminação de secreções, além de serem absorvidas pela via sanguínea. A via dermatológica. A pele é o principal órgão do corpo vinculado ao sistema neurosensorial por sua origem embrionária. Absorve os óleos essenciais por meio da sua camada lipídica através das glândulas sebáceas e folículos pilosos, possibilitando a ação terapêutica dos óleos essenciais. É a segunda via mais importante a ser eleita na aromaterapia. No entanto, a maioria dos óleos essenciais precisam ser diluídos em óleos vegetais para facilitar a absorção e proteger a pele de eventuais irritações. A absorção sanguínea ocorre mais rapidamente que a via oral e atravessa a barreira hematoencefálica. Os óleos vegetais são substâncias utilizadas frequentemente para o uso dos óleos essenciais na pele. São matérias gordurosas, não voláteis, obtidas pela prensagem das sementes, nozes e amêndoas, como óleo de gergelim, soja, amêndoas, jojoba, entre outros. Embora tenham propriedades terapêuticas, na aromaterapia são utilizados como coadjuvantes no processo terapêutico. Neles, os óleos essenciais são diluídos propiciando seu uso na pele ou mucosas. Essa via de administração sofre interferência da temperatura da pele, por isso o calor pode aumentar a absorção do óleo, ao passo que o frio influencia inversamente. O modo de uso também deve ser levado em conta, visto que são inúmeras as possibilidades, inclusive pela pele. Este documento apresenta algumas modalidades como a automassagem, compressas torácicas e escalda-pés. Na inalação não se realiza diluição, diferente da via dermatológica, visto que os usos dos óleos essenciais puros podem provocar irritação na pele. A diluição dos óleos essenciais é necessária para aplicação na pele e mucosas e pode ser realizada por meio dos óleos vegetais, manteigas, leite e mel. O percentual de diluição vai depender do óleo essencial utilizado, da idade e da finalidade terapêutica, de acordo com as orientações básicas do quadro 1. Quadro 1. Parâmetros de diluição dos óleos essenciais. Grupo etário. Para bebês prematuros. Diluição. Hidrolatos. Águas extraídas a partir da destilação dos óleos essenciais. Recém-nascidos a 6 meses. Diluição a 0,25%. 5 gotas em 100 ml. 6 meses a 2 anos. A 0,5%. 10 gotas em 100 ml. 2 a 5 anos. A 1%. 20 gotas em 10 ml. A partir de 10 anos, a 1% ou proporção até 5%. Uso pelos profissionais de saúde. No atual contexto da Covid-19, vivemos uma situação de preocupação, ansiedade e medo diante das incertezas relacionadas ao comportamento pandêmico e de suas consequências, como o aumento da demanda, a alta exposição dos profissionais de saúde, a falta de EPI, as perdas de familiares e de companheiros de trabalho. Acrescentem-se a isso extensas jornadas de trabalho, baixa remuneração, escassez de recursos humanos e logísticos, condições pré-existentes dos serviços de saúde. Esse cenário tem levado ao agravamento do já combalido estado de saúde mental dos trabalhadores da saúde. A aromaterapia apresenta-se como uma importante oportunidade de autocuidado devido à sua eficácia, seu amplo espectro de ação, da dimensão física, saúde mental e as diversas possibilidades de utilização. Pode ser utilizada desde o nível domiciliar, na atenção primária, quanto em nível hospitalar, beneficiando tanto profissionais de saúde quanto a população em geral, quaisquer que sejam as suas condições de saúde. Sua utilização pode ser de forma coletiva e ou individual. Seu exercício tem caráter multiprofissional, ou seja, vem sendo adotada por profissionais da saúde e terapeutas integrativos para o equilíbrio físico e emocional do indivíduo. Tal terapia poderá ser de grande valia devido às diversas possibilidades de uso, quanto ao local do cuidado, a forma de administração, além do alcance simultâneo das dimensões físicas, psíquicas e espirituais. Quanto ao local do cuidado, pode ser utilizada desde o nível domiciliar, nas unidades de saúde de família,
nas unidades especializadas e na assistência hospitalar. Em relação ao modo de administração, pode ser por inalação, massagens, compressas, ungüentos, escaldapés, associado a outras terapias naturais, como a terapia floral, a argiloterapia ou ainda dentro de outras racionalidades, como a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda ou a antroposofia. Protocolo de autocuidado para uso da aromaterapia. Via de administração inalatória. Para uso individual, pingar 1 a 3 gotas em qualquer um dos recursos seguintes: na palma das mãos, em um lenço, no travesseiro, em um chumaço de algodão, em um colar aromático, em um inalador pessoal, tipo aroma stick, por vaporização úmida com água quente, entre outros. Realize inalações profundas com auxílio das musculaturas diafragmática e abdominal. Retenha o ar por alguns segundos e expire bem lentamente, exalando pela boca. Nesse processo, contrai a musculatura abdominal para eliminar o máximo de ar. Realize 3 repetições. Você pode aliar a inalação aos exercícios respiratórios pré-meditativos. Na inalação úmida, adicione 3 gotas do óleo essencial em um pequeno recipiente, copo ou bacia, e coloque sobre a cabeça uma toalha para aumentar a concentração do óleo inalado. Cuidado, não abra os olhos durante a inalação. Para uso coletivo, difundir os óleos por meio de sprays ou difusores ambientais. No spray, diluir 20 a 100 gotas, dependendo do óleo essencial, sinergia na concentração de 1 a 5%, em 60 ml de álcool de cereais e 40 ml de água. No difusor elétrico, de cerâmica ou plástico, utilizar 7 a 10 gotas do óleo essencial sem misturas. No difusor ultrassônico ambiental, a quantidade de gotas do óleo essencial pode variar de acordo com a de água utilizada no aparelho. Pode-se pingar uma média de 6 a 10 gotas do óleo para cada 150 ml de água. Repita o procedimento 2 ou 3 vezes ao dia, conforme a aceitação das pessoas presentes no ambiente. Via de administração dermatológica. Massagem no tórax. Pode ser realizada de maneira suave na área cardíaca ou através de pequenas percussões entre as mamas. Essa via oferece um excelente caminho de cuidado nas condições de estagnação e congestão no peito por angústias e ansiedade, que geram taquicardia e dificuldades respiratórias. Nos pulmões, as compressas poderão ser utilizadas nas costas para melhorar a expansão e a oxigenação pulmonar, e pode ajudar na tosse. Se houver agravamento dos sintomas, procurar o serviço de saúde. Nas massagens, utilizaremos os óleos essenciais diluídos de 2 a 5%, 40 a 100 gotas de óleo essencial em 100 ml de óleo vegetal. Realizar fricções com movimentos calmos com concentração, ou seja, totalmente presente com as mãos quentes. Óleos sugeridos para equilíbrio emocional: lavanda francesa, laranja doce, tangerina e cedro. Para imunidade e respiração: tea tree, eucalipto, niaouli, ravensara e hortelã-pimenta. Compressas torácicas cardíacas. Prepare a substância com 2 a 5%, 40 a 100 gotas de óleo essencial para 100 ml de óleo vegetal, e espalhe no pano de algodão. Aplique esse tecido sobre a área cardíaca, mantendo-o por 30 minutos. Você poderá aquecer previamente a compressa entre 1 ou 2 bolsas de água quente antes de colocá-la no tórax. A duração do procedimento é de 30 minutos, podendo permanecer à noite se desejar. Compressas torácicas para o pulmão. Prepare uma compressa contendo 2 a 5% de óleo essencial, 40 a 100 gotas para 100 ml de óleo vegetal, e espalhe em um pano de algodão. Aqueça levemente a compressa, colocando-a entre 1 ou 2 bolsas de água quente antes de aplicar na área pulmonar. Envolva todo o tórax e a compressa com um lenço ou toalha, fazendo um invólucro, reduzindo as perdas voláteis para o ambiente. A duração do procedimento é de 30 minutos. Após esse período, retira-se somente a compressa com o óleo, podendo o envoltório, lençol, permanecer durante toda a noite. Escaldapés. Manter os pés aquecidos é fundamental. Revitaliza o organismo e equilibra a distribuição do calor no corpo, melhorando o metabolismo. Fortalece a nutrição, atrai e circula os elementos de defesa do sangue. Aumenta o fluxo sanguíneo no metabolismo e músculos, reduzindo, portanto, a atividade cerebral, a congestão de pensamentos que dificultam o descanso e o sono reparador após o trabalho exaustivo. Nessa modalidade, podemos nos beneficiar com substâncias, ervas aromáticas e temperos de uso doméstico.
Quanto aos óleos essenciais, há os relaxantes: lavanda francesa, laranja doce, tangerina, cedro, ou que ativam o metabolismo, como orégano, tomilho, canela, cravo, anis ou gengibre. O alecrim traz disposição, energia e coragem. É um excelente óleo para ser utilizado pela manhã. No entanto, hipertensos e epiléticos devem evitá-lo. É importante verificar previamente a temperatura dos pés. Se estiverem frios, aquecer previamente com uma bolsa de água quente para evitar um choque térmico. Despejar água quente no balde, testar a temperatura da água, algo próximo a 40 graus, adicionar o óleo essencial, 5 a 10 gotas diluídos no óleo vegetal ou no leite, apenas o suficiente para diluir o óleo. Mergulhar os pés até as panturrilhas, envolver com um lençol toda a cintura até o chão, formando um invólucro de calor por fora do balde. Permanecer por 15 minutos. Evitar estímulos audiovisuais durante o processo. Após 5 minutos, levantar um pouco os pés para verter cuidadosamente mais água quente para manter a temperatura inicial. Ao término do procedimento, secar somente o excesso da água, calçar meias e dormir. Em todo o processo, não poderá haver choque de temperatura, ou seja, não poderá colocar os pés no chão frio. Por isso, coloque uma toalha ao lado do balde para pisar quando estiver finalizando. Descontaminação pós-plantão. Além dos cuidados de desinfecção difundidos largamente nas mídias sociais, como descartar ou retirar batas, aventais, capotes, gorros, sapatos, luvas e máscaras, e lavar adequadamente as mãos, indica-se a inalação dos óleos essenciais que vão atuar descontaminando o trato respiratório, como descrito nos itens anteriores. Acrescente como parte das rotinas de higiene o bochecho com 2 gotas de óleo essencial de titri e cipreste, em um copo com água. O óleo não dilui na água, portanto agite bastante antes de usar. Não engolir. Cuidados no uso dos óleos essenciais. É importante certificar-se quanto à aquisição do óleo essencial puro, 100% natural vegetal, para não levar por engano a essência sintética. Ela não oferece benefícios do óleo e pode causar efeitos deletérios à saúde. Se for o óleo essencial, é importante checar no rótulo, no catálogo da marca ou site do fornecedor as seguintes informações: nome comum, nome científico, origem do produto, país, parte da planta empregada na extração, o prazo de validade, especificação de quimiotipo ou de teor em princípio ativo quando se trata de óleos essenciais cujas características precisam ser conhecidas, método de extração, outro fator de interferência na variação química dos óleos essenciais. Além disso, o produto tem que vir conservado em frascos de cor escura, como âmbar, azul ou verde, para que sejam protegidos da ação da luz UV, pois podem sofrer perdas se expostos a esses raios. Conservar ao abrigo da luz e calor, em temperatura longe do sol, preferencialmente em locais mais frescos, arejados e protegidos. Recomendações de segurança. Não é indicado o uso oral dos óleos essenciais. A prática acompanhada por profissional capacitado é sempre recomendada, principalmente para o uso dos óleos essenciais em crianças, idosos, grávidas e pessoas com doenças crônicas. Sempre comunicar ao profissional de saúde que está fazendo uso da aromaterapia, pois alguns óleos essenciais podem promover interação medicamentosa e ou efeitos adversos se não utilizados adequadamente. Pessoas reconhecidamente hipersensíveis a óleos essenciais devem evitá-los, ocorrendo reação de hipersensibilidade, o uso deve ser suspenso. Óleos essenciais e a utilização indicada, quadro 2. Saúde mental, medo, bergamota, inalação, gengibre, escaldapés ou compressa nos rins, ansiedade e estresse, laranja, inalação, lavanda, inalação ou compressa entre as mamas, depressão, bergamota, inalação, sálvia esclareia, inalação. Sistema respiratório, antisséptico, eucalipto glóbulos, inalação ou compressa pulmonar. Expectorante, hortelã, inalação. Asma, olíbano, inalação. Sistema imunológico, tomilho, inalação. Louro, inalação. Tea tree, inalação ou bochecho. Quadro 3. Óleos essenciais e utilização indicada. Sintomatologias. Sintomas: febre. Óleo essencial, limão inteiro ou óleo essencial. Procedimento: compressas nas panturrilhas. Cefaleia: óleo essencial, hortelã-pimenta, lavanda ou gengibre e rizoma. Fricção nas têmporas com escaldapés. Tosse seca: lavandin grosso e anis.
inalação úmida e compressas no tórax. Fadiga, alecrim, pinheiro, hortelã-pimenta. Fricção local ou massagem. Obstrução nasal, hortelã, eucalipto glóbulos. Inalação úmida, dor na garganta, louro, cravo, limão, compressa no pescoço. Mialgia, alecrim, fricção local ou massagem. Diarreia, camomila, compressas abdominais ou massagem. Anosmia e hiposmia, alecrim, inalação. Ansiedade e insônia, lavanda e laranjas. Inalação, massagem no peito ou compressa cardíaca. Este é o final do capítulo 1. Agradeço a todos e todas que acompanharam a leitura até aqui. Peço que se inscrevam no canal e que também possam compartilhar com amigos, familiares e outras pessoas que possam ter interesse nesse conteúdo. Muito obrigada.